Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, nós já falamos a respeito de todas essas transformações pelas quais a nossa sociedade passou, de como a pós-modernidade ela vem sendo questionada. Entramos na visão de Baum a respeito da modernidade líquida e como que ela se mostra no nosso contexto e todos os seus impactos, né? Que se a gente não souber dosar todos esses ganhos, pode ser muito negativo para nós. E agora a gente precisa falar a respeito das transformações da nossa intimidade, né? E quem vai falar sobre isso é o Anthony Giddens, né? E essa transformação da intimidade é tudo consequência dessa modernidade. E como que isso acontece? Nas sociedades modernas, então era necessário que houvesse uma coesão social. Então tudo tinha que ser muito bem alinhado, tudo tinha que funcionar conforme o combinado, então tudo tinha que, né, encaixar perfeitamente, nada podia acontecer de forma inesperada, vamos colocar dessa forma. Dentro do contexto da sociedade moderna, a gente tem uma ruptura, então a gente não tem mais tanto esse controle, né? Porque as coisas acontecem de uma maneira muito fluida, de uma maneira muito dinâmica, então tudo é muito rápido. Não tem mais como ter essa precisão, esse controle. Então a gente não tem essa exatidão, essa segurança. E nesse contexto, a modernidade ela também rompeu com referências para o indivíduo, né? Quem são esses marcos, as bases, os protetores para o indivíduo, né? Família, religião, comunidade. E assim as nossas relações elas ficaram mais dinâmicas. Por quê? Eu percebo que, embora continuem a ser pontos elementares, pontos centrais, talvez eu possa encontrar apoio, encontrar a segurança que eu preciso em outros locais. Então a modernidade ela vem nos mostrar isso, né? Nem só esse ou aquele grupo pode ser um apoio para você. E disso vem essa radicalização da modernidade. E a radicalização da modernidade, né, que embora ela tenha tantas incertezas, né, pautada aí nessa fluidez, nós vamos ter um outro aspecto que é essa constante reflexão. Então é um ponto muito importante, né? Nós vamos sempre refletir sobre as nossas práticas, sobre as nossas ações, né? Então, se na modernidade líquida, se na modernidade sólida, eu não questionava nada, eu simplesmente seguia aqueles preceitos que eram colocados, agora não, eu posso até seguir. Se eu achar que é viável, se eu achar que realmente faz sentido que eu venha permanecer com esse ou aquele grupo social, com aqueles ideais mesmo. Não sendo este o caso, eu não permaneço, eu não sigo com aquilo. Então esse foi um ganho muito forte que nós tivemos dentro da modernidade líquida, que nós passamos a refletir sobre tudo o que acontece no nosso cotidiano, nós passamos a desenvolver um senso crítico muito bem apurado, muito bem definido, então a gente passa a questionar, a refletir tudo o que está ali à nossa volta e não simplesmente aceitar, não simplesmente concordar com o que está estabelecido ali. E com isso, o que acontece? Assuntos que antes eram considerados tabus, né? Assuntos que hoje em dia a gente sabe, entende que são necessários, que a gente converse, que a gente trate.
até mesmo por uma questão de informação, uma questão de segurança, eles passam a ser comuns no nosso cotidiano antes, né? Determinados grupos, determinadas famílias, alguns assuntos eram inadmissíveis, não se podia falar a respeito de drogas, a respeito de sexo, a respeito de violência, de agressão contra a mulher, não, vários assuntos, relacionamentos homoafetivos, enfim, uma série de assuntos que eram considerados tabus, mas que hoje a gente entende que eles têm que ser temas comuns do cotidiano por uma questão de informação, por uma questão de acesso, para eu romper com aquela ideia do capital cultural de que só quem detém um percentual econômico pode ter acesso, não tem que garantir informação. Então, eu tenho que garantir, estão falando, né, a questão da violência contra a mulher. Então, eu tenho que garantir que as meninas, as mulheres, elas estejam bem informadas, que elas saibam e tenham condições de se defenderem, a quem recorrer, como pontuar, né, que elas se sintam seguras, que elas tenham um local de fala na sociedade, isso é importante, e aos meninos e aos homens também prepará-los para lidar com essas situações, né, para saber como lidar de maneira respeitosa, que é o mínimo, né, orientar a respeito de tantos outros assuntos que não eram discutidos e hoje a gente entende que tem que dar um esclarecimento, tem que ser pontuado para evitar danos colaterais, vamos colocar dessa maneira. A própria questão dos relacionamentos homoafetivos que a gente vai pontuar daqui a pouco. Não tem que haver essa discriminação, né? Então, assim como a música que eu havia colocado no início, até alguns minutos atrás, do Lulu, consideramos justa toda forma de amor. Então, eu não tenho que fazer diferença entre este ou aquele. Eu tenho que entender que todos nós temos direitos iguais, independente da nossa orientação. O que nós devemos fazer é simplesmente respeitar. Só isso. É só uma regra, se a gente for pensar, né, em termos de regras sociais. É só uma regra. Só tem que respeitar, mais nada, né? E aí essas sociedades pré-modernas, elas viam o casamento como um contrato. Então, o casamento ele era arranjado pelos pais, então já era tudo negociado, já era tudo tratado previamente. Então, não tinha aquela afetividade. Pode ser até que com o tempo fosse se desenvolvendo essa afetividade entre o casal, mas não era o objetivo era o negócio. Tanto que o casamento ele é tratado como negócio civil dentro do Código Civil. O direito civil trata o casamento como uma das várias formas do negócio jurídico, né? Tanto que eu tenho vários regimes diferentes de casamento de acordo com o objetivo que, né? Estranho falar assim, né? Do objetivo que eu espero, né? Então eu tenho desde a união estável, né? Que é o reconhecimento. Aí eu tenho os regimes, né? Separação total, comunhão total, comunhão parcial, participação final nos aquestos, participação final nos aquestos, isso. Então eu vou ter vários regimes de casamento, porque é tudo negócio. Então depende daquilo que eu espero com aquele casamento. Então o vínculo afetivo era o menor dos problemas, vamos colocar assim, era
a última coisa que se pensava. Por quê? O que estava se pensando ali? Uma aliança, um vínculo político e econômico entre as famílias. Ponto. Só isso. É negócio político e negócio econômico. Com essa chegada à sociedade moderna, a gente começou a ver o amor romântico. Aí o amor romântico, a gente percebe que o casamento sólido, o casamento que entende-se até que a morte nos separe, nós vamos ter a mulher e o homem, os dois ali, trabalhando para quê? Para que tudo ocorra em total harmonia naquele relacionamento. Mas para isso, as mulheres, né, sempre as mulheres, precisaram reivindicar uma série de direitos, né? Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Por quê? Até então as mulheres elas eram totalmente submissas, né? Então antes elas deviam obediência aos pais e quando casavam aos maridos. Então era o tempo todo nessa relação de submissão. Ali por volta do século XX, quando as mulheres começam a reivindicar todos esses direitos, elas conquistam o direito de escolherem com quem elas vão casar. Então a gente conquistou o direito de eu caso com quem eu quiser. E se eu quiser casar, tá? Se eu não quiser casar também, eu não vou casar, não. Problema meu. E com isso, eu vou conquistar também direitos civis, direitos políticos, vou conquistar o direito ao voto, que é muito importante. Direitos sociais, mulher vai poder trabalhar, porque antes mulher não podia trabalhar, absurdo, né? E com isso as mulheres passam a ter um local de fala maior na sociedade, mas é claro que foi só o primeiro passo. Um primeiro passo importante, mas ainda assim é um primeiro passo. Uma sucessão de outros movimentos foi feito para que os direitos entre homens e mulheres eles pudessem vir a ser equiparados, né? É uma conquista gradativa e muito significativa se a gente pensar, né, que não havia direito a nada, não havia voz, não havia local de fala, não havia direito de escolha, nada do tipo, são pontos muito, muito, muito importantes para nós ao longo de todos os anos. E dentro dessa conquista de direitos, o casamento ele passou a ser uma conquista íntima e muito menos hierárquica, né? Porque agora eu escolho com quem eu vou casar. Também se eu quiser casar, quando eu quiser casar. E menos hierárquica porque eu não tenho mais essa dominação, vamos dizer assim, essa submissão de ter que me casar com quem meu pai falar. E aí eu ter que permanecer naquele casamento, mesmo contra a minha escolha. E assim a gente começa a perceber que surge um amor confluente. O que é esse amor confluente? Tudo é partilhado. Então, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo direito de fala, a mesma condição dentro ali daquele relacionamento. E com isso nós chegamos numa sociedade muito mais plural, numa sociedade muito mais democrática e chegamos no ponto que de novo cito Lulu, consideramos justa toda forma de amor, ou seja, se as mulheres conseguiram esse direito de escolha do seu cônjuge, essa constituição familiar, na concepção do Anton Giddens, o que ele vem falar para nós? Eu tenho a constituição familiar
homem e mulher. Ok. Constituição familiar. Beleza. Mas aqui, te contar uma coisa. Não exclui outras não, tá? Pois é, então, uma forma não exclui, não elimina a outra. Não é porque eu tenho na nossa Constituição Social essa Constituição familiar que os outros relacionamentos conjugais, eles não são válidos. O que eu vou ter dentro dessa concepção do Giddens é uma Constituição familiar. O que não vai impedir outras formas de relacionamento conjugal. Então, um não limita o outro. Um não vai excluir o outro. Por isso que ele vem falando nessa valorização dessa diversidade do relacionamento afetivo e familiar, uma sociedade plural e democrática. A gente sabe que ainda temos um longo percurso, somos uma sociedade pautada em muito preconceito, a população LGBTQI, se não me engano, se estiver errado, perdão. Então, sofre ainda com todos esses preconceitos, mas aí vem a sociologia para nos mostrar que a constituição familiar, da maneira como, tradicional, como comumente já temos, não exclui, não limita, não impede que outras formas de relacionamento elas ocorram. O que tem que acontecer, e aí, de novo, repito, só tem uma regra, só tem que respeitar. Não é algo complexo, não é nada extravagante, mas as pessoas ainda têm muita dificuldade no que diz respeito à aceitação daquilo que não diz respeito ao seu grupo social, não diz respeito não diz respeito àquilo que é o seu local de fala, Então, já conquistamos muitas coisas nesse percurso de nos tornarmos uma sociedade pós-moderna, conquistamos, mas ainda temos um longo percurso pela frente no que diz respeito a afincarmos de vez esse preceito de igualdade, de equidade e dessa efetividade de direitos. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, Deixem um gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?